Olá, bom dia a todos. Vamos esperar aí o pessoal entrar na sala, aí a gente já começa, ok? Bom dia pessoal. Vamos só esperar entrar mais alguns colegas aí na sala, daí nós já começamos a aula, ok? Ah, tá, 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 tá. Treze, 13 colegas. Nós estamos em 40 mais ou menos, né? Vamos ver se pelo menos chega a 20 aí para a gente começar o conteúdo, gente. Ah, bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Os representantes, façam um favor para mim, por gentileza, encaminhem o link que eu mandei para vocês pelo WhatsApp para os colegas de vocês, porque um colega aí, não sei qual é o nome dele, me escreveu aqui no WhatsApp em particular que ele não estava conseguindo entrar, e daí eu mandei para ele o link, aí ele clicou lá e conseguiu. Então, por favor, representantes, encaminhem para os colegas de vocês o link de acesso à aula que eu acabei de mandar para vocês pelo WhatsApp, fazendo favor.
Bem pouca presença ainda por enquanto, só 15 alunos, muito pouco. Uhum. Bom, 17, já passou 5 minutos. Bom, acho que vamos começar, né? Pelo jeito não vai chegar mais ninguém. Então, gente, vocês estão conseguindo me escutar? Estão conseguindo me visualizar? Tudo certinho? Sim? Beleza. Então, maravilha. Obrigado pelas respostas. Então, vamos começar. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela. Gente, é o seguinte, o material para vocês já está prontinho, tá? Mas eu ainda não coloquei ali no Drive, só porque eu vou mudar as páginas lá da leitura para vocês. Eu tinha colocado muita página, quantidade muito grande de leitura, então eu vou só rever direitinho ali para diminuir um pouquinho, ver certinho quais são as melhores partes ali do texto para vocês lerem. É aquele mesmo livro, né? E daí eu vou reequacionar ali e já salvo o arquivo de novo e já coloco lá no Drive, tá? Não vou fazer isso agora porque eu preciso olhar ali, daí demora um pouquinho, né? Pelo menos em uns, sei lá, uns 10 minutos aí, porque eu tenho que ler direitinho ali. Faz tempo que eu li esse texto. Mas daí eu já coloco o material lá para vocês no Drive e também mando lá no grupo dos representantes. Ok? Então, o material que a gente vai estar vendo hoje, né, o PDF lá, ainda não está no Drive, tá? Mas vai estar, assim que eu acabar a aula, eu já coloco lá para vocês. O material da semana passada eu coloquei lá também no mesmo dia, né? Eu falei para vocês lá que eu estava mexendo em algumas coisinhas para ficar mais elaborado, mas já está lá também, né? E o material de hoje já vai estar lá hoje, logo depois da aula. Então, eu vou iniciar aqui um compartilhamento da tela, e daí a gente já começa o conteúdo da aula de hoje, ok? Deixa eu só iniciar aqui compartilhar a tela, daí a gente já começa a falar da aula de hoje. Um segundo só. Um segundo. Ok, então está iniciando aí o compartilhamento da tela. Guardem só um pouquinho, que já deve aparecer para vocês. Então, vocês estão conseguindo ver? Estão visualizando a tela, gente? Respondam de novo aí, fazendo favor. Ok, maravilha. Se tiver algum problema aí com o tamanho... Eu dei um zoom aqui, acho que fica mais fácil para vocês verem, né? Mas se por acaso tiver algum problema aí com tamanho, etc., vocês me avisem que a gente tenta arrumar aqui. Bom, então, segundo bimestre, né? Roteiro 4. O roteiro aí eu estou seguindo de acordo com o bimestre, né? Aí a aula de hoje, dia 3/6/2020. Bom, então nós vamos continuar ainda falando de Max Weber. Acho até que aproveitando que eu vou mexer ainda nesse material, vou até colocar aqui, né, Max Weber, Sociologia de Max Weber, continuação. Antes que vocês me interrompam, eu sei que do material da aula anterior ficou faltando lá umas coisinhas lá que eu coloquei no material e não comentei. Mas não se preocupem, não precisa comentar tudo que está ali nos pontos que eu coloco, né? Então, a aula passada encerrou mesmo, o conteúdo era aquele,
e aí aqueles tópicozinhos lá que eu coloquei, acabei não falando lá, não tem problema, não se preocupem, fica ali como registro, tá no material, né? Mas não se preocupem com isso, não vai fazer falta para a gente entender o que vai vir depois, e o que fizer falta, eu volto e explico de novo, tá? Então não tem problema. Então, dando sequência, gente, então, só recapitulando, né, nós encerramos já há umas 2 aulas atrás o conteúdo lá sobre a sociologia de Emile Durkheim. Nós estamos estudando um outro autor clássico do pensamento em ciências sociais, que é o Max Weber, né, que é um sociólogo alemão. Então, nós já superamos a parte introdutória da disciplina, mas nós estamos ainda falando dos clássicos, né? E aí, na aula passada, então, eu tinha dado lá alguns dados biográficos sobre o Max Weber, né? Explicado lá um pouquinho lá sobre a vida dele, a trajetória intelectual dele, e daí a gente viu, né, que ele tem um contato muito grande com a nossa área, com a área do direito, porque ele é um jurista por formação, né? Ele veio da área do direito, não só se formou em direito, né? Estudou direito, como era bastante comum na época, mas ele chegou até a praticar direito como advogado, né? Tem alguém que está com o microfone aberto, gente. Deixa eu colocar no mute aqui. Então, coloquei no mute aqui todo mundo, tá? Mas se vocês, por algum motivo, quiserem me interromper, para falar alguma coisa, vocês podem abrir o microfone aí e chamar a minha atenção. Porque às vezes vocês escrevem no chat e eu não vejo, né? Estou empolgado aqui explicando, olhando para o material, e daí eu acabo não vendo. Então, daí a gente viu que ele chegou a praticar, exercer a advocacia por alguns anos, né? E aí depois ele iniciou a carreira intelectual dele aí como professor de direito, né? Numa faculdade de direito. E ele começou a carreira intelectual dele, portanto, lecionando direito romano, que era bastante importante na época, porque o nosso sistema jurídico vem do direito romano, né? Então, antigamente dava-se muito mais importância ao estudo do direito romano que se dá hoje. E direito comercial, né? E aí eu expliquei para vocês que ele foi se direcionando através do estudo, as barreiras disciplinares eram muito menos severas, né? Muito menos rígidas na época, né? E aí ele começou lá no âmbito do direito comercial e comercial empresarial, né? Hoje em dia a gente fala direito empresarial. Antigamente a gente falava direito comercial, mas é basicamente aí a mesma coisa, tá? Então, ali, trabalhando com um ramo do direito que regulamenta a atividade empresarial, que é basicamente uma atividade econômica, digamos que os interesses dele começaram a se direcionar para o âmbito da economia, né? E cada vez mais ele começou a trabalhar com economia e ele acabou virando economista, né? Hoje em dia, essas mudanças de especialidade disciplinar na academia, elas não são tão fáceis, né? Mas antigamente era mais fluida a coisa, então ele acabou virando economista, né? A partir da discussão econômica, ele começou a ampliar, né? Porque a economia, enfim, trata aí de como as pessoas produzem riqueza e dividem a riqueza, né? Fazem a riqueza circular, melhor dizendo. A partir do debate econômico, ele começou a se interessar por questões mais amplas da sociedade, né? Mas digamos assim que a economia nunca saiu propriamente do âmbito das preocupações dele, né? Ele talvez ampliou, mas ele ainda continuou bastante vinculado a questões econômicas. E, bom, lá por volta do ano de 1905, ele publicou uma obra que se tornou praticamente um clássico imediato das ciências sociais. O nome dessa obra está aqui no topo do material que eu estou mostrando para vocês, né? Deixa eu ver se eu marco ela aqui em azul para vocês. O nome dessa obra é essa aqui, ó. A Ética Protestante e o Espírito
do capitalismo, né? Então, esse é o título da obra. E o título da obra ele já é bastante autoexplicativo, ele já é bastante autorrevelador, vamos dizer assim. Bom, antes de mais nada, aquilo que eu estava explicando para vocês, acho que já fica evidente ali pela palavra capitalismo. Quando a gente fala em capitalismo, a gente pensa imediatamente em economia, né? O capitalismo é um sistema civilizacional, mas é, antes de tudo, um sistema econômico, né? Um modo de produção e circulação de riquezas. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o que tem a ver ética protestante? Né? O que é ética protestante? O que ele quer dizer com isso, né? Então, assim, o objetivo dessa obra, ou vamos dizer, a tese principal, né? Eu puxei aqui o primeiro ponto aqui da explicação para vocês, ó. Tese principal que ele busca defender nessa obra é de que existe uma afinidade eletiva entre a conduta de vida do protestantismo, né, e a lógica do capitalismo, ok? Então, essa é a tese principal, uma afinidade eletiva entre a conduta de vida apregoada pelo protestantismo e a lógica desse sistema econômico que é o capitalismo, ok, gente? Então, daqui a pouco eu vou entrar aí nos pormenores e daí essa tese vai ficar mais fácil de entender, né? Mas antes, vamos começar talvez pelo ponto de partida dessa tese que é defendida nesse livro, para daí a gente, depois passar a tentar entender a lógica, né, da argumentação dele. Então, o ponto de partida é uma constatação. E qual que é essa constatação? Então, coloquei aqui, ó, né, marcando aqui em azul para vocês. O ponto de partida é a constatação de uma maior prosperidade econômica dos protestantes na Alemanha. Então, o que quer dizer isso? Bom, vocês sabem, né? Acredito talvez que muitos de vocês que estão me escutando sejam protestantes, né? Sejam evangélicos, mas mesmo aqueles que não são devem ter estudado lá na escola, né? A Reforma Protestante, né? Que foi aí quando um grupo de cristãos rompeu com a Igreja Católica e começaram a fundar denominações cristãs alternativas em relação à Reforma Protestante, né? O pai, por assim dizer, da Reforma Protestante, vocês sabem, foi o Martinho Lutero, né? E o Martinho Lutero, como vocês devem saber também, ele era alemão, né? O nome não deixa muito a entender, porque a gente faz essa coisa horrorosa, que eu acho, pelo menos, que é traduzir o nome do sujeito, né? Eu não sei por que os nomes de alguns personagens históricos são traduzidos e outros não são traduzidos. Sempre foi um mistério para mim isso. O nome do Martinho Lutero não é Martinho Lutero, né? É Martin Luther, né? Esse é o nome original dele, vamos dizer assim. E aí essa versão original do nome acho que ressalta melhor aí que ele é a nacionalidade dele, né? Que é alemão. Aí traduziram por algum motivo para Martinho Lutero. Mas enfim, o Lutero então ele era alemão. E aí a Alemanha ela foi inicialmente ali a pátria da Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante ela começa na Alemanha. A Alemanha propriamente dita sequer existia, né? Não estava unificada ainda enquanto um país, mas já havia ali um território de língua alemã, vamos dizer assim, né? Só que essa Reforma Protestante ela foi marcada ali por muitos conflitos políticos, né? E digamos assim que não foi toda a Alemanha que aderiu à Reforma Protestante, né? Então, na verdade, vamos dizer assim, que o norte da Alemanha predominantemente aderiu à Reforma Protestante e o sul da Alemanha, incluindo aí a Áustria, né, que hoje é um país separado, mas é um território de língua alemã, permaneceu católico. E essa divisão ela permanece na Alemanha até hoje, né? Então, a Alemanha, do ponto de vista religioso, ela é bem dividida ali entre protestantes e católicos, né? E isso lá desde a época do Lutero, né? Uma parte ali aderiu à Reforma Protestante, uma outra parte da Alemanha se manteve fiel ao catolicismo.
E a Reforma Protestante, ela aconteceu aí há, né, vocês sabem, 500 anos atrás, né? Em 2017, aí se festejou aí os 500 anos da Reforma Protestante, né? Bom, então, na época lá do Weber, já tinha ali, vamos dizer, uns 400 anos ali, quase, né, de história do protestantismo na Alemanha. E essa constatação foi o quê? Então, qual que é a origem dessa constatação, né? Então, o que quer dizer, melhor dizendo, essa constatação, né? Então, o Weber percebeu ali, tendo acesso a estudos estatísticos, né? A estudos ali, portanto, que levavam em conta os dados ali da realidade, de que, aparentemente, havia uma tendência na Alemanha da época dele a que os protestantes fossem economicamente mais prósperos do que a população de origem, de denominação católica, não é? Isso aí, aparentemente, não era nem só na Alemanha. A gente está falando assim de Europa, né? Isso não necessariamente é válido para o Brasil. A gente está falando aí de Europa e de 100 anos atrás, né? Então, não necessariamente vocês devem tentar enxergar isso no Brasil de hoje. Mas na Europa, lá da época do Weber, essa suposta prosperidade econômica mais acentuada dos protestantes era aí bastante evidente. Isso aí acontecia também em outros países, né? Então, por exemplo, na Irlanda, né? Vocês sabem, a Irlanda também é um país dividido entre católicos e protestantes, né? Na verdade, os protestantes eles tendiam a se concentrar na Irlanda do Norte. Inclusive, a divisão entre Irlanda e Irlanda do Norte, ela advém desse conflito religioso aí entre protestantes e católicos, né? Então, os protestantes que se concentravam no norte da Irlanda, eles eram a favor da união com a Inglaterra. E é por isso que hoje a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, né? Ao passo que a Irlanda sem ser do Norte, ela é um país 100% independente, né? E lá na Irlanda do Norte, esses conflitos entre católicos e protestantes chegavam lá à militarização, né? O ETA, que é o exército, aliás, o IRA, né? ETA é da Espanha. Então, o IRA, que é o exército revolucionário irlandês, praticava atos de terrorismo lá, né? Para reivindicar a liberdade da Irlanda do Norte, do Reino Unido, e a reunificação da Irlanda, né? Então, esse conflito entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte, ele é bastante acentuado, né? E lá, o conflito é basicamente, do ponto de vista social, o conflito é basicamente o seguinte, protestantes são ricos e católicos são pobres, não é? Eu vou contar, inclusive, deixa eu voltar aqui a câmera para mim, deixa eu acessar aqui o compartilhamento. Rapidinho. Eu vi agora aqui. Lucas está dizendo que não está aparecendo o material. Lucas, você já... Deixa eu abrir a câmera aqui para mim. Você conseguiu solucionar? Que agora eu acabei interrompendo o compartilhamento. Voltei a câmera para mim, né? Bom, bom, então eu estava falando lá da Irlanda do Norte, né? Daqui a pouco eu volto à tela lá do PDF, só contar esse caos aqui, porque ele é interessante ali para a gente, até para a gente entender depois, ilustrar, né, o que eu vou falar na sequência. Eu não sei se conhecem, vocês devem conhecer aí um grupo de comédia chamado Monty Python. Vocês já ouviram falar? Escrevam aí nos comentários aí se vocês já ouviram falar.
Deixa eu escrever aqui o nome para vocês. Monty Python. Então, o que é o Monty Python? É um grupo de comédia britânico, né? Bem antigo, lá dos anos, sei lá, 60, 70, né? E eles são, assim, digamos assim, uma das inspirações aí desses grupos que existem hoje no Brasil, como Porta dos Fundos e etc, né? Então, eles basicamente eram um grupo de comédia lá que faziam sketches, né? Só que na época não existia internet, então acho que eles tinham um programa na TV britânica, salvo engano, mas eles também lançavam filmes, né? E aí tem um filme deles, não me lembro exatamente qual é agora, se não me engano é um filme que chama O Sentido da Vida, que é uma sucessão assim, de vários enquetes, né? E tem um que se passa lá na Irlanda do Norte. E aí esse enquete é mais ou menos o seguinte, então tá lá um casal, né, de protestantes lá dentro de casa, então a mulher e o marido, não é? E aí eles olham na janela e veem uma família de católicos, né? E aí, né, como eu falei, lá a dinâmica era mais ou menos a seguinte, na Irlanda do Norte, né? Acho que até hoje ainda é um pouco assim. Então, os protestantes eram ricos e os católicos eram pobres, né? Os protestantes eram o topo da sociedade e os católicos lá eram, né, o pessoal mais humilde. E aí passa lá a família protestante, né, na rua, e aí tá lá a mulher e aquela renca de filho, né? Então, aquele estereótipo que a gente tem lá sobre as pessoas mais humildes, né? Os pobres, que pobre tem muito filho, né? Esse é o estereótipo aí que é mais ou menos universal, né? E aí o marido do casal ali, ele olha assim com desprezo e fala assim, né? Esses católicos, parece que toda vez que eles fazem sexo, eles fazem um filho. E aí a mulher dele olha para ele assim e fala assim, ué, mas nós também, toda vez que a gente fez sexo, desde que a gente casou, a gente fez um filho. E daí eles olham assim, e daí tem 2 filhos. Ou seja, eles fizeram sexo 2 vezes, né? Isso aí, segundinho só. Tá, isso aí, por que eu contei essa piada? Isso daqui a pouquinho vai fazer sentido, tá? Por que eu contei esse caso? Se não fosse perder tanto tempo, eu até puxaria aqui no YouTube para vocês verem e passaria aqui para a gente ver juntos, mas vai perder muito tempo até eu conseguir fazer isso. Eu deveria ter pensado nisso antes. Tá bom, eu vou compartilhar aqui a tela de novo, daí a gente já continua aqui com a explicação. Tá, então, estou compartilhando a tela de novo, acho que vocês devem estar vendo aí a tela, né? Bom, então, o ponto de partida lá do Max Weber para escrever essa obra foi isso aqui, a constatação da maior prosperidade econômica dos protestantes lá na Alemanha, né? Ele constatou isso aí, já era uma impressão generalizada que se tinha, mas digamos assim, que ele verificou isso com dados estatísticos, né? Demonstrando ali que, de fato, os protestantes tinham uma tendência a ser economicamente mais prósperos, né? E aí ele se pergunta qual a razão disso, e se isso indicaria alguma coisa além de uma mera coincidência, vamos dizer assim, né? E aí ele desenvolve os estudos dele para tentar demonstrar que isso aí era um sinal de algo mais interessante, que além de não só não era uma coincidência, como era um sinal de um fenômeno bastante interessante. E esse fenômeno era o quê? Era o que eu tinha falado aqui, ó, a tese principal. A existência de uma afinidade eletiva entre a ética do protestantismo e o espírito do capitalismo, né? Ou dito de uma outra forma, estou colocando aqui no topo da tela para vocês,
a existência de uma relação de complementariedade entre ambos, ou seja, entre a fé protestante e a lógica, digamos assim, de funcionamento da economia capitalista, não é? E aí, assim, vocês devem estar confusos agora, né? Então, primeiro, o que é ética protestante, né? E depois, o que é espírito do capitalismo? E como assim existe uma relação de complementariedade entre eles, né? Bom, antes de mais nada, gente, tá? Antes de mais nada, tem que ficar claro aqui que quando a gente fala de protestantismo, quando Weber fala de protestantismo, ele não está falando de protestantismo em geral, né? Então, hoje em dia, o que a gente, né, o conjunto de denominações que a gente pode chamar de protestante ou evangélico é bastante amplo, né? Inclui aí um âmbito de um conjunto aí de igrejas, de denominações religiosas muito ampla. O que ele estava, quando ele fala de protestantismo, na verdade ele está falando em primeiro lugar, das denominações protestantes tradicionais, né? Então aquelas ali que se originaram ali, digamos, meio que imediatamente ali a partir da Reforma Protestante, né? Então, basicamente, ali o luteranismo, a igreja luterana, clássica, que se desenvolveu lá na Alemanha, que existe também no Brasil, né? E o puritanismo. Então, aqui eu coloquei foco no puritanismo, né? Foco no puritanismo. E o puritanismo, gente, o que é o puritanismo? É uma derivação do calvinismo. Os dois pais da Reforma Protestante, vocês se lembram, foram Lutero e Calvino, né? O Calvino ali sendo mais influente na Suíça, consequentemente nas regiões de fala francesa, né? Mas o puritanismo, o calvinismo, ele acabou chegando na Inglaterra também. E na Inglaterra ele deu origem a essa dominação que ficou conhecida historicamente como puritanismo. O puritanismo, modernamente, ele corresponde à igreja presbiteriana. Mas, assim, a igreja presbiteriana tradicional lá, porque existem várias denominações derivadas da igreja presbiteriana, né? Então, presbiteriana renovada, presbiteriana, sei lá, independente, isso, aquilo. Então, o protestantismo que o Weber está estudando é o protestantismo clássico, tá? Que diz respeito basicamente à igreja luterana, há algumas denominações clássicas lá do protestantismo, como a igreja anabatista e a batista tradicional, e principalmente a seita puritana, ao puritanismo, que corresponde hoje à igreja presbiteriana tradicional, tá? Então, é basicamente disso que ele está falando, é esse tipo de protestantismo. Então, não entra na conta dele aqui, por exemplo, essas denominações protestantes neopentecostais, que são bastante populares no Brasil, né? A qual aí, talvez, algum de vocês aí pertença, inclusive, né? Tá. Eu coloquei aqui, então, foco no puritanismo, que é uma corrente de origem calvinista da Reforma Protestante, né? E, pois, muito bem, o que era essa chamada ética protestante? O que era a ética protestante, né? Então, a ética protestante, estou colocando aqui no topo da tela para vocês, a ética do puritanismo, pelo menos, né? A ética protestante dessa linha do protestantismo, que é o puritanismo, ela era caracterizada pelo chamado ascetismo intramundano, tá? E o que é o ascetismo intramundano? Né? Bom, vamos começar aí são dois termos, né? Ascetismo, que é o substantivo, e intramundano, que é o adjetivo. Então, vamos começar primeiro ali qualificando explicando a expressão ascetismo, né?
Então, o que é ser ascético? O que é ascetismo? Gente, não confundir, ok? Não confundam com ceticismo, tá? É ascetismo e não ceticismo. Então, ceticismo é aquela doutrina lá da dúvida metódica, né? Vulgarmente é você não acreditar em nada, você ser cético, né? Você duvidar das coisas, isso no sentido vulgar. Tem um outro sentido filosófico que é mais importante, né? Mas não é disso, o principal aqui é estabelecer que não é disso que a gente está falando. Então, não estamos falando de ceticismo ou de ser cético. Estamos falando de ascetismo, né? De ser ascético. Então, o que é isso? O que é ascetismo? O que é ser ascético, né? Então, ascetismo é uma doutrina que prega a negação dos prazeres da carne, dos prazeres mundanos, né? Se vocês forem procurar lá no dicionário, ascetismo é, digamos assim, abstenção de prazeres carnais e de conforto material, né? Em geral, devotado para, com a finalidade de buscar uma forma de aprimoramento moral ou espiritual, né? Então, ascetismo é basicamente isso, é negar os prazeres da carne, é renunciar os prazeres da carne, ok? E por que intramundano? O que significa isso? É que, assim, nas práticas religiosas, o ascetismo, que é a negação dos prazeres da carne, né, é uma coisa relativamente comum, né? Então, tem várias religiões que pregam o ascetismo, né? O budismo prega o ascetismo, o cristianismo, de uma forma geral, não só o protestante, né, mas também o católico, pelo menos em tese, prega o ascetismo, né, ou seja, essa negação dos prazeres da carne, dos prazeres materiais, né? Só que tradicionalmente, sobretudo no cristianismo, dentro da religião católica, por exemplo, o ascetismo, ele era um ascetismo extramundano. E o que significa extramundano? Né? Eu vou colocar aqui no chat para vocês, né? Então, vamos dividir as expressões extra e mundano, né? Então, estou colocando aqui no chat. Extra é igual a fora, né? E mundano vem de mundo. Estou escrevendo no chat aqui para vocês, tá? Então, extramundano significa fora do mundo, né? Então, no catolicismo, por exemplo, já antes lá da Reforma Protestante, praticava-se, né, o ascetismo extramundano. E quem praticava esse ascetismo extramundano? Basicamente, os membros do clero regular, ou seja, os monges. Então, os monges do catolicismo, eles faziam lá o voto de silêncio, o voto de castidade, voto de pobreza, né? Através dos quais eles basicamente renunciavam ali a todos os prazeres mundanos, né? Então, o voto de castidade, ele renunciava ali aos prazeres sexuais, voto de pobreza, renunciavam aos prazeres materiais ali que se pode comprar com o dinheiro, né? E aí eles iam morar lá no monastério, iam morar lá fora do mundo comum, eu digo. É claro que eles ainda estavam no planeta Terra, etc., né? Mas eles iam morar assim fora da sociedade. Mundo aqui no sentido de o mundo normal, o mundo comum, né? A sociedade. Então, no catolicismo, praticava-se uma forma de ascetismo, que era o ascetismo extramundano, né? Bom, a novidade do protestantismo é que o protestantismo ele criava o chamado ascetismo intramundano. E o que significa o ascetismo intramundano? O ascetismo intramundano é a negação dos prazeres da carne, né,
dos prazeres materiais e sexuais como uma via de aprimoramento espiritual, só que feita dentro do mundo, ou seja, dentro da sociedade normal. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o sujeito, né, o membro lá da seita puritana, ou seja, né, dessa seita do calvinismo, que hoje corresponde mais ou menos aí à igreja presbiteriana, ele deveria renunciar aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos, aos prazeres materiais, né, sexuais, materiais, etc, 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 mas só que ele não precisaria renunciar à vida normal e a profissão dele e a família dele e ir morar num monastério. Não, ele ia praticar o ascetismo, só que exercendo as atividades normais dele dentro do mundo normal. Então, por isso, ascetismo intramundano, né? Então, isso aí era uma característica do protestantismo tradicional, né? Da onde que deriva esse ascetismo intramundano? Segundo só para tomar água. Esse ascetismo intramundano, ele deriva da doutrina da predestinação, tá? Então, vou marcar aqui em azul para vocês, aqui no PDF, ok? Deriva da doutrina da predestinação. Eu sei que algumas coisas ainda estão meio obscuras para vocês, mas aguentem aí que já começa a fazer mais sentido, tá? Então, da onde que vem esse ascetismo intramundano? Então, vem da doutrina da predestinação. E o que é a doutrina da predestinação? Bom, quem estudou Reforma Protestante lá na escola, talvez se lembre disso, né? E também aí, eventualmente, quem é de uma denominação protestante, né? Sobretudo de uma denominação aí protestante mais tradicional, né? Como a Igreja Batista tradicional, ou eventualmente a Igreja Presbiteriana tradicional, as tradicionais, né? Não tanto aí as renovadas e etc. A doutrina da predestinação, ela é o seguinte, então vocês se lembram lá que o conflito do Martinho Lutero, né, com a Igreja Católica foi mais ou menos o seguinte, para a Igreja Católica, o ser humano, né, o homem e a mulher, no sentido de gênero, ele se salva, ele salva a sua alma e vai para o céu, né, tendo fé, né, em Jesus, e também praticando boas obras, não é? Então você pratica lá boas obras, é claro, você vai pecar também, etc., mas você pede perdão, se redime dos seus pecados, e você pratica boas obras, pratica caridade, e etc., e tudo isso aí conjugado com a fé em Jesus, e aí você pode ser salvo, né? Você vai ser salvo. O Lutero, ele discordava disso, né? E ele discordava disso dizendo o seguinte, que o homem ele é irremediavelmente corrupto, né? Então, se depender de obras, vai todo mundo para o inferno, né? Então, o homem não se salva pelas próprias obras, dizia o Lutero. O homem, se depender de obra, ele é corrupto, ele é pecador, ele vai para o inferno. Então, o que é que faz com que a gente se salve? Pura e simplesmente a fé, né? O dom da graça, a fé. Ok? Um segundo só. Só que assim, a fé, quem nos dá é Deus, né? Então, a fé é uma questão de destino, porque Deus sabe desde o começo para quem que ele vai dar a fé e para quem que ele não vai dar o dom da fé, não é? Isso significa que o ser humano ele já está predestinado, né, por Deus para se salvar ou para ir para o inferno. Então, se Deus te deu a fé, o dom da graça, né, como a fé é a única coisa que salva, você vai ser salvo. Se Deus não te deu o dom da graça, que é a fé, então você não vai se salvar. Então e como Deus é eterno, ele sabe de tudo, né? Você já está predestinado
para ser salvo ou para ir para o inferno, ok? Então, gente, essa aí é basicamente, em termos muito resumidos, né, a doutrina protestante das denominações protestantes tradicionais, né? Não, isso não quer dizer que as igrejas neopentecostais aí, né, acreditem exatamente nisso que eu expliquei. Mas as doutrinas protestantes tradicionais, elas acreditam nessa doutrina da predestinação, ok? Tá, e o que tudo isso aí tem a ver com economia e etc? É que, assim, o protestantismo, ele pregava também, né, que uma maneira de você já ter um indicador se você é um predestinado à salvação é, né, a prosperidade econômica. Então, a prosperidade econômica é um indício de que você está sendo predestinado para a salvação, né? Então, o prosperar econômico é um sinal disso. E aí, então, o que o protestantismo pregava, dessas denominações tradicionais, não é a de que você tinha que se consagrar integralmente a Deus, se retirando do mundo, né, digamos assim, do funcionamento normal da sociedade, para ir viver num mosteiro. Né? Então, o protestantismo tradicional pregava que você deveria continuar sendo um cidadão normal, por assim dizer, só que você deveria se consagrar à vida disciplinada. Aqui, eu vou marcar aqui para vocês, agora está escrito aqui, né? Motivada pelo sentido de dever e dedicada ao trabalho. Porque a prosperidade através do trabalho é que ia conduzir, que ia indicar, melhor dizendo, que o sujeito era predestinado à salvação. Né? Então, esse ascetismo intramundano, né? Vou marcar aqui de novo. Ascetismo intramundano. Aí eu puxei a flechinha. Ó. O ascetismo intramundano, ele significava na prática o quê? Um estímulo à conduta de vida disciplinada, motivada pelo senso de dever e dedicação ao trabalho. Né? Então, o cristianismo das denominações protestantes tradicionais pregava isso, né? Que o sujeito ele deveria renunciar aos prazeres mundanos, né? Aos prazeres sexuais, né? Sem ser ali para fins de reprodução, obviamente, e aos prazeres que a riqueza poderia trazer, e consagrar a sua vida a servir a Deus através da conduta de... E aí eu puxei a flechinha aqui, né? Através da conduta de vida disciplinada, motivada pelo dever e dedicação ao trabalho. Com a finalidade, aí eu não coloquei aqui, mas com a finalidade, né, de prosperar economicamente como um indício, né, como um indício da predestinação para a salvação da alma. Então, para muitos de vocês que são evangélicos, né, isso está parecendo meio esquisito o que eu estou falando, mas provavelmente porque vocês são de denominações evangélicas mais modernas, né? Sobretudo aí daquelas que se enquadram no que a gente chama de denominações evangélicas neopentecostais, né? Então, Assembleia de Deus, e aí essas igrejas renovadas, né? Então, Batista renovada, Presbiteriana renovada, que são ramificações das igrejas protestantes tradicionais, né? Mas o protestantismo, o protestantismo tradicional, ele mais ou menos acreditava nisso que eu acabei de explicar. Sobretudo, a tal seita puritana, aqui que eu falei, né? Coloquei aqui, foco no puritanismo, né? Então, sobretudo, essa seita puritana, que era, como eu coloquei aqui na flechinha, uma corrente de origem calvinista da reforma protestante, ok? Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, se tiverem alguma coisa meio complicada que vocês não estão entendendo, podem escrever aqui no chat, ok? Bom, então voltando ali. Então vocês entenderam aqui,
eu vou subir aqui um pouquinho o PDF, para voltar aqui no título da obra, né? Então, vocês entenderam aqui o que é ética protestante, né? Ética é em um sentido muito vulgar, assim, um sentido muito quase que coloquial, a gente pode dizer que ética é um conjunto de preceitos que comanda a conduta humana, né, o comportamento humano. É um conjunto de regras que a gente tem que seguir, né, para ser um bom cidadão, uma boa pessoa, vamos dizer assim. Então, a ética protestante era isso, né? É um conjunto de comportamentos que derivam da doutrina protestante. E esse conjunto de comportamentos, eles basicamente são isso aqui que eu descrevi aqui, ó, como o ascetismo intramundano, ou seja, uma renúncia aos prazeres mundanos, carnais, materiais, né, mas sem se retirar do mundo, como faziam os monges católicos, continuando dentro do mundo, ou seja, dentro da economia normal, vamos dizer assim, né? O que significava, o que se traduzia em um estímulo à conduta de vida disciplinada, motivada pelo senso de dever e dedicação ao trabalho, ok? Agora, vamos falar do outro termo da comparação. Qual que é o outro termo da comparação? É esse aqui, ó, o espírito do capitalismo. Né? Então, a tese principal, vamos recobrar aqui o início da nossa aula, né? Tese principal, está aqui embaixo, vou marcar em azul para vocês de novo, tá? Então, a tese principal era o quê? De que havia uma afinidade eletiva entre a conduta de vida e a conduta de vida do protestantismo, né? E a lógica do capitalismo, né? E o que é a conduta de... desculpem, o que é a afinidade eletiva? Afinidade eletiva é uma expressão lá que o Weber inventou, mas vamos dizer, basicamente, ela significa assim, uma atração mútua, uma compatibilidade, né? Para vocês pensarem em o que é esse conceito de afinidade eletiva, imaginem assim, deixa eu encerrar o compartilhamento e voltar. Estou voltando aqui a câmera para mim. Pronto. Estão me vendo, né? Peraí, deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui. Acabou. Então, a afinidade eletiva, gente, é o seguinte. Pensem assim, imaginem duas engrenagens, né? Então, se essas engrenagens são compatíveis, os dentes da engrenagem vão se entrelaçar, não é? Então, peraí, deixa eu fazer outra. Então, daí, os dentes da engrenagem, eles se entrelaçam, né? Então, é mais ou menos isso que é uma afinidade eletiva. É quando você tem duas coisas que são compatíveis e, vamos dizer assim, se atraem e uma reforça a outra, tá? Então, afinidade eletiva seria mais do que uma mera compatibilidade. É quando duas coisas elas se atraem e uma reforça a outra, né? Então, mais ou menos isso que é o conceito aí de afinidade eletiva. Então, o que o Weber está falando é que, assim, entre essa ética protestante, né, que é o ascetismo intramundano, né? Então, a ética protestante é o quê? É o conjunto de comportamentos ali que são prescritos pela doutrina protestante tradicional. Isso que é a ética protestante. E essa ética protestante, ela se traduz no quê? É esse ascetismo intramundano que eu acabei de explicar para vocês. Então, entre essa ética protestante e o espírito do capitalismo, há o quê? Há uma relação de reforço mútuo ou de afinidade eletiva, que é a expressão que ele usa, no sentido que um reforça o outro. Então, esse modo de proceder, essa conduta de vida que deriva da doutrina protestante, ela reforça o espírito do capitalismo e é, por sua vez, reforçada por esse mesmo espírito do capitalismo, ok? Só que falta explicar agora justamente em que consiste o espírito do capitalismo, porque não é uma coisa tão óbvia, né? Todo mundo sabe aí o que é capitalismo, todo mundo tem uma ideia mais vaga ou mais concreta do que seja capitalismo.
Mas a gente ainda assim necessita precisar, né, definir com maior precisão o que seria esse espírito do capitalismo. Então, só um segundinho que eu vou compartilhar a tela de novo, ok? Então, só um segundinho. Ok, compartilhando a tela aqui de novo, então, gente. Um segundinho aqui para eu beber água. Todo mundo está vendo aí o compartilhamento de tela, né? Se alguém tiver com problema, avise aí no chat, ok? Bom, então vamos lá. O espírito do capitalismo. Eu marquei aqui em azul no PDF para vocês. Então, o que é o espírito do capitalismo? Então, o espírito do capitalismo, a gente pode mais ou menos definir da seguinte maneira. Eu puxei a flechinha aqui, né? Eu vou marcar em azul aqui também. Então, o espírito do capitalismo seria o espírito de acúmulo de capital como fim em si mesmo, através da organização racional do trabalho, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Ou melhor dizendo, o que o Weber queria dizer com isso, né? Então, assim, se a gente pensar no capitalista, né, então a gente imagina lá um sujeito que é muito rico, né? E se a gente imaginar um sujeito que é muito rico, então a gente pensa assim logo em sinais exteriores de riqueza, né? Então, como é que a gente imagina uma pessoa que é rica? Então, um sujeito que anda com carrão, que anda muito bem vestido, né, que tem dinheiro para fazer tudo que ele quer, né, que basicamente ali é um sujeito que não tem nenhum constrangimento econômico, um sujeito que dá vazão ali a todos os desejos dele, né? Então, se ele quiser fazer uma piscina de moeda de ouro igual o Tio Patinhas e mergulhar, ele vai e faz, porque ele pode, né? Só que, na verdade, esse aí não corresponderia ao melhor exemplo de capitalista, no sentido, pelo menos não no sentido do que o Weber, que o Weber enxerga, né? Por quê? Porque o motivo principal de uma empresa capitalista, ou melhor dizendo, de uma empreitada capitalista, de uma atividade econômica capitalista, é o quê? O acúmulo de capital, né? Então, vou colocar aqui, acúmulo, vou marcar aqui, né? Acúmulo de capital. Essa é a principal finalidade da empreitada capitalista, de uma atividade econômica capitalista, né? E esse acúmulo de capital, ele não é um meio, né? Para um capitalista propriamente dito, né? Para uma atividade capitalista propriamente dita, o acúmulo de capital não é meramente um meio. Ele é um fim em si mesmo. Então, vou marcar aqui de novo. Acúmulo de capital como um fim em si mesmo. Na prática, o que quer dizer isso? É que é o seguinte, então, um sujeito, vamos dizer, que não tem a mentalidade capitalista, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, ele vai vai ganhar o dinheiro, e aí ele vai fazer o quê com o dinheiro? Ele vai gastar, né? E se ele ganhou bastante dinheiro, o que ele vai fazer com esse bastante dinheiro que ele tem? Bom, ele vai gastar com coisas que satisfaçam ele. Então, ele vai esbanjar comprando um carrão, né? Vai dar festas, vai em restaurantes caros e etc. Então, para esse indivíduo, o acúmulo de capital não é um fim em si mesmo, é só um meio. E é um meio para quê? Para satisfazer os seus desejos mundanos, por assim dizer, né? Para satisfazer ali os prazeres da carne, para colocar de maneira aí quase que estereotipada. Entenderam? Então, assim, deixa eu beber um pouquinho d'água de novo. O verdadeiro capitalista não é o sujeito que faz isso. O verdadeiro capitalista, ele é o sujeito que trabalha, né, empreende, né,
ganha dinheiro, então obtém ali um lucro, e aí ele faz o que com esse lucro? Ele torra para se dar a prazeres carnais, prazeres mundanos? Não. Então, o protótipo do capitalista não é esse. Você pode até dizer assim, professor, mas eu conheço um empresário tal que faz isso. Tudo bem. A gente está falando do protótipo do capitalista, né? O capitalista em sentido puro ali. O capitalista em sentido puro, ele não faz isso. O capitalista em sentido puro é o sujeito que trabalha, empreende, acumula capital, e aí com o capital que ele ganhou, ele faz o quê? Ele reinveste. E aí ele reinveste para fazer o quê? Para ganhar mais dinheiro, para poder reinvestir mais, para estar sempre crescendo o capital dele, né? Então ele não, o capital, o acúmulo de capital, ele é um fim em si mesmo, não é um meio, né? Então a gente poderia dizer, o acúmulo de riqueza, né, é um fim em si mesmo. E ele faz isso de que maneira? Então, um capitalista, ele faz isso roubando os outros, né? Um pirata, por exemplo. Um pirata é um capitalista? Né? Em princípio, não. Um pirata é um aventureiro, né? O protótipo do capitalista não é o do aventureiro, né? O protótipo do capitalista, por exemplo, vamos pensar, o sujeito que sai à caça de um tesouro, né? O sujeito que o sujeito que tenta ganhar dinheiro apostando. Então, o sujeito vai e tenta a sorte. Ele vai num cassino, ou ele vira um jogador de pôquer, sei lá. Ele tenta ganhar dinheiro através da sorte, né? Então, ele é basicamente um aventureiro. Isso seria um capitalista? Não. Na visão do Weber, isso não se encaixa no protótipo do capitalista, vamos dizer assim. Então, o capitalista verdadeiro é o sujeito que faz aquilo que eu falei aqui, que está marcado em azul na tela, é o que busca o acúmulo de capital como fim em si mesmo, né? Então ele ganha dinheiro não para gastar, mas ele ganha dinheiro para pegar o dinheiro, reinvestir e ganhar mais dinheiro ainda. E ele faz isso através da organização racional do trabalho, né? Então, eu coloquei aqui marcado em azul de novo também. Então, o aventureiro, o sujeito que tenta acumular capital, ganhar dinheiro, vamos dizer assim, jogando, né, ou roubando os outros, ele, em princípio, não é um capitalista, né? E o que significa organização racional do trabalho? Eu acho que talvez dar um exemplo seja a forma mais fácil de ilustrar. E qual que seria o exemplo de organização racional do trabalho? Qualquer empresa propriamente capitalista é uma forma de organizar racionalmente o trabalho. É uma empresa moderna, ela é uma atividade que organiza racionalmente o trabalho, ou, dito de outra maneira, organiza racionalmente a atividade econômica. Então, faz parte de qualquer empresa, por exemplo, uma organização contábil, né? E dentro de organização contábil, a gente vai estar levando ali em conta custos, custo fixo, custo variável, custo de matéria-prima, custo da mão de obra e trabalho, né? E aí os critérios de rentabilidade do trabalho, que a contabilidade elabora, né? Como ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, e etc, etc, etc. Então, com a ajuda de técnicas de produção e da contabilidade, o capitalista ele promove uma organização racional da atividade econômica, que tem como objetivo ser eficiente no consumo de recursos e na produção de um resultado que é o lucro, né? Então, gente, o espírito do capitalismo é isso. É o acúmulo de riqueza como um fim em si mesmo, através de uma conduta metódica, organizada racionalmente, ok? E eu acho que daí talvez já tenha ficado claro para vocês
por que que existe, então, uma afinidade entre o espírito do capitalismo, definido dessa maneira, e a ética do protestantismo, né? Então, ó, o que que é a ética do protestantismo? É essa aqui, ó. É o estímulo à conduta de vida disciplinada, e disciplinada aqui em que sentido? É no sentido de renúncia aos prazeres materiais, motivada pelo senso de dever e dedicação ao trabalho. E o espírito do capitalismo é o quê? É o acúmulo de capital como um fim em si mesmo através da organização racional do trabalho. Vocês se lembram? Os protestantes, eles não queriam ganhar dinheiro para daí dar vazão aos desejos carnais deles, né? Porque a religião deles condenava isso. É a religião do ascetismo intramundano. Então, renunciar aos prazeres da carne, porque são prazeres físicos, né? Prazeres da carne, são prazeres ali pecaminosos, vamos dizer assim, e utilizar a riqueza como um sinal divino da predestinação à salvação, né? E o espírito do capitalismo, ele faz o quê? Ele busca o acúmulo do capital como um fim em si mesmo. Então, ficar rico por ficar rico, né? Através da organização do trabalho, que implica em quê? Em uma disciplina. Por quê? Porque não adianta nada você se organizar teoricamente se depois você não conseguir cumprir com a disciplina, né? Então, você vai fazer regime, você planeja lá toda o que você vai comer ao longo da semana inteira, né? Tanto de proteína, tanto de carboidrato, depois você não consegue seguir a dieta que você elaborou para você mesmo, não adianta nada. Então, a vida disciplinada, ela é um pressuposto para que essa organização do trabalho dê resultado, né? Então, ficou claro para vocês aqui por que existe, na visão do Max Weber, uma conciliação, né, uma compatibilidade, e mais do que uma compatibilidade, uma relação de reforço mútuo entre a doutrina protestante tradicional, que é a doutrina da predestinação, e o espírito do capitalismo, né? E aí o que o Weber vai falar é o seguinte, que vamos voltar aqui em cima de novo, ó. Relação de complementariedade entre ambos, né? Deixa eu só beber um pouquinho d'água. Aí eu puxei aqui algumas flechinhas, né? Puxei duas flechinhas. A primeira, então não se trata de causa do capitalismo, né? Então o que significa dizer isso? É que muita gente interpretou mal o texto do Weber, interpretou assim como se o Weber estivesse querendo dizer que o capitalismo ele nasce da reforma protestante. Ele não quis dizer isso, né? Ele não quis dizer que o capitalismo é causado pela reforma protestante. Ele quis dizer apenas que existe uma relação de complementariedade entre eles e que um reforçou o outro, ok? E aí, isso tá. Então, a primeira flechinha que eu puxei diz exatamente isso, né? Não se trata de causa do capitalismo. E a segunda aqui diz o seguinte: dois modos de se comportar, duas visões de mundo que se reforçam mutuamente. Então, é só isso, né? Então, Weber disse, o que o Weber quis dizer, né, é que nos países em que a reforma protestante prosperou, são basicamente os países ali do norte da Europa, né, então, a Alemanha, a Holanda, né, a Inglaterra, etc., o capitalismo, ele foi reforçado pelas crenças religiosas, ele foi favorecido pelas crenças religiosas, né? E aí ele diz que o capitalismo ele se desenvolveu de maneira mais forte lá, porque tinha um fator cultural que favorecia o desenvolvimento do capitalismo, ok? E aí, consequentemente, havia uma tendência às populações de denominação protestante, pelo menos puritana e luterana, mas sobretudo puritana, né, de prosperarem economicamente, de serem mais prósperos economicamente, né? Ele, inclusive, diz, né, lá no livro, que lá na Alemanha dele havia uma tendência que os católicos, quando eles fossem, por exemplo, estudar, eles se dedicassem na faculdade buscassem, né, os cursos que davam uma formação mais humanista, né? Então, eles iam estudar teologia, filosofia, né? Enquanto que os protestantes, eles buscavam, sobretudo, conhecimentos mais técnicos, né? Então, engenharia, administração de negócios, economia, né?
Mas a principal lição aqui que fica das teses do Weber é isso, é de que onde a religião era protestante, houve um estímulo ao desenvolvimento do capitalismo, né? Onde a religião era protestante, o capitalismo se desenvolveu de maneira mais fácil e mais rápido, né? E nos países onde o catolicismo era mais forte, então, na França, falando aí de Europa, né? Na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, essa alma capitalista, ela teve mais dificuldade para se estabelecer, né? Então, o capitalismo também se desenvolveu lá, mas se desenvolveu de forma mais difícil, porque não tinha o fortalecimento dessa cultura que vinha da religião, né? Então, o catolicismo, de certa maneira, diz o Weber, não conseguiu impedir, mas deu uma atrapalhada ali no desenvolvimento do capitalismo nos países do sul da Europa e, consequentemente, na América do Sul, né, ou na América Latina, porque a América Latina, em geral, foi colônia aí de Espanha e Portugal, né, com poucas exceções. Um segundo só. E aí, gente, eu não vou entrar nisso, mas tem vários sociólogos, vários historiadores que seguiram essas pistas aí, né, que desenvolveram estudos aí de como, por exemplo, a cultura lusitana, né, lusitana significa portuguesa, de certa forma atravancou o desenvolvimento econômico de Portugal e, consequentemente, do Brasil, né? Então, aí, significa como, do seu ponto de vista econômico, a modernidade se instalou através da economia capitalista, né? Então, isso significa dizer que a modernidade, de certa forma, ela teve mais dificuldade de se instalar nos países ibéricos, Espanha e Portugal, e, consequentemente, na América Latina. Vários historiadores aí seguiram essa pista e desenvolveram essa tese, né? Bom, gente, então essa obra aí, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, aí é uma das obras mais marcantes do Max Weber. Isso aí vai cair na prova, tá? Isso aí é uma das teorias ali que mais distinguem esse autor, né? Que são mais populares. Não é a única, mas é uma das mais, né? Mas, enfim, vamos... Então, encerramos por aqui. A gente ainda tem... Encerramos esse tópico, né? Mas a gente ainda tem conteúdo para o dia de hoje. Mas, se não der tempo, daí a gente continua na primeira aula. Na próxima aula, nós temos ainda aqui 2 páginas aqui de conteúdo ainda, né? Bom, vamos falar um pouquinho de sociologia política, da sociologia política do Max Weber, tá? Que é outra parte bastante importante aí da obra desse autor, ok? Se vocês estiverem com alguma dificuldade, com alguma dúvida, podem escrever aí no chat para mim, ok, gente? Então, a sociologia política de Weber, né? Então, gente, eu vou começar aqui essa parte da sociologia política apenas explicando alguns conceitos, sem necessariamente desenvolver esses conceitos, tá? Mas são alguns conceitos importantes aí para a gente entender o resto do raciocínio dele, ok? E alguns, inclusive, acabaram adquirindo importância, alguns desses conceitos, né, que ele definiu, acabaram adquirindo importância, inclusive, para fora do sistema da sociologia dele, né? Então, o primeiro aqui é o conceito de Estado. O que é Estado para o Weber? Estado para o Weber, está aqui no topo da tela para vocês, é uma comunidade humana que, dentro dos limites de um determinado território, reivindica o monopólio legítimo da violência física, ok? Então, aqui, ele tenta definir o conceito de Estado da maneira mais realista e pragmática possível, né? E, sobretudo, sem fazer referência a qualquer finalidade. Então, ele não define o Estado aqui como o órgão que zela pelo bem-estar dos cidadãos, né? Nada disso. Ele define apenas através dos meios que o Estado usa,
para atingir qualquer finalidade que seja. Então, o que caracteriza qualquer Estado? É isso, uma comunidade humana, né, que dentro dos limites de um determinado território reivindica o monopólio legítimo da violência física. E essa definição de Estado que ele nos ofereceu, ela vai se tornar bastante popular. Então, vocês vão ver definições que são desse tipo, parecidas com isso, né? Um segundo só. Em vários outros autores, né? Normalmente vocês vão ver uma variação disso. Então, vocês vão ver autores que dizem assim que o Estado é o órgão que detém o monopólio legítimo da coerção física, né? Então, se a gente pensar, o Estado basicamente é isso. O que caracteriza o Estado é que o Estado ele tenta expropriar o exercício da coerção física, da violência física de todos os cidadãos, né? Então, o Estado ele tenta monopolizar o exercício da força física como método de coação, né? Se a gente pensar na nossa sociedade, o que quer dizer isso, né? Quer dizer assim, se eu tenho ali um conflito com outro cidadão, então eu, um cidadão privado, particular, tenho um conflito com uma outra pessoa, né? Qual é a natureza desse conflito? Vamos dizer assim, a gente tem ali um contrato e através do qual eu tenho que fornecer alguma coisa e essa outra pessoa tem que me pagar alguma coisa. Aí vamos dizer que eu entrego a mercadoria que... Eu sou um comerciante, né? Então eu entrego a mercadoria, mas o sujeito ele não me paga. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer com que ele me pague, né? Então eu vou tentar negociar, etc., vou tentar cobrar, e vamos dizer que o sujeito é um nó cego, então ele se recusa a me pagar, ele não quer me pagar, de jeito nenhum, né? Aí o que vai acontecer? Bom, eu posso tentar tomar alguma coisa dele, né? Então vou lá e pego uma propriedade dele, que tem ali mais ou menos o valor do que ele me deve, e me aproprio dela, porque daí dessa maneira eu estou reavendo o que ele tinha que ter me pagado e não me pagou, né? Eu posso fazer isso eu mesmo, né? Então eu posso chegar lá, vamos dizer, eu sou um comerciante atacadista e eu vendi para um comerciante varejista. E o cara não quer me pagar, ele tem dinheiro, mas ele não me paga, por algum motivo, né? Então ele é um péssimo empresário, né? Porque empresário que vai dever na praça é um péssimo empresário. Aí eu vou lá e vejo ali um carro que ele tem, né? E eu resolvo pegar o carro dele. Então eu quebro a janela, faço ligação direta ali e me aproprio do carro dele. Eu posso fazer isso? A resposta é não, né? Eu estaria cometendo ali furto em concurso ali com crime de exercício arbitrário das próprias razões. Existem essas categorias de crime no Código Penal, né? Os crimes de exercício arbitrário das próprias razões, que é basicamente fazer justiça com as próprias mãos. Eu posso fazer isso? Não posso, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar um advogado, apresentar a questão ali para um juiz, aí o juiz vai analisar, vai julgar, se eu tiver razão, aí ele vai mandar executar o patrimônio do devedor. Então, daí é o oficial de justiça que vai lá pegar o carro do sujeito para leiloar e me dar o dinheiro que eu tenho direito, né? Então, o que significa isso? Significa que o Estado ele não deixa que as pessoas façam justiça com as próprias mãos, simplificando bastante, significa isso. Então, eu não posso sair por aí tentando fazer valer os meus próprios direitos na violência. Por quê? O Estado não quer isso, né? É claro que tem situações limites em que o Estado permite isso. Um segundinho só para beber água. E qual é essas circunstâncias, né? Basicamente, né, a chamada legítima defesa e as coisas que são semelhantes à legítima defesa, né? Então, por exemplo, se eu estou na minha casa e entra um bandido para me atacar, aí eu posso exercer a violência, né? Porque o Estado não está aqui para me proteger, então daí eu estou legitimado, mas só porque é uma situação de emergência, né? Mas como regra, o Estado não permite isso, né? Então, como regra,
o Estado, ele reivindica para si, eu vou marcar aqui, né, o monopólio da violência física legítima, né? Eu vou até refrasear aqui, quando eu colocar o material para vocês lá no sistema, para ficar mais bem explicadinho aqui, né? Então, o Estado, ele reivindica para si o monopólio da violência física legítima. Ainda existe violência no mundo, né? Por exemplo, no Brasil, fora do Estado, tem violência? Tem violência, mas essa violência ela não é legítima, né? Então, um bandido que assalta uma outra pessoa, ele está praticando violência ali, mas essa violência não é legítima, né? O que o Estado diz é: o único que pode praticar violência aqui sou eu. Então, se você tem uma questão com o seu concidadão e não há outro jeito de resolver essa questão a não ser com a força física, você não pode resolver você mesmo. Você tem que me procurar, a mim, Estado, através dos agentes do Estado, né? Então, polícia, judiciário, etc. E aí eu, Estado, vou exercer a violência legítima para você, para fazer valer os seus direitos, né? Então, essa é a característica principal do Estado. É isso que define o Estado na ótica do Weber, ok? Um segundo só, gente. E aí, como vocês vão ver, essa definição de Estado que o Weber deu, ela se tornou clássica, ok? Então, Estado vai ser definido assim, né, ou com algum termo ali que seja parecido, com alguma expressão que seja bastante parecida, por vários autores. Então, há vários autores que vão seguir ali os passos do Weber, e que vão definir o Estado mais ou menos dessa maneira. Vocês vão ver ali em vários livros de direito, em livros de direito constitucional, por exemplo, definições que são muito próximas de Estado a essa definição aí do Weber, né? Então, o Estado tem como característica principal reivindicar para si o monopólio do uso legítimo da violência física, ou o monopólio do uso legítimo da coerção física, ou o monopólio do uso legítimo da coerção, não é? E se vocês pararem para pensar, faz todo sentido, né? Essa é a característica principal do Estado. Ele ser o único que pode, em última instância, exercer a violência física, né? E é claro que o Estado ele não se materializa, ele não se manifesta só através da violência, né? Na imensa maioria das vezes, o Estado não está se manifestando através da violência. Não tem muita violência que é cometida pelo Estado, alguma, inclusive, que não é legítima, né, quando os agentes públicos abusam, mas a ameaça de violência ela está sempre subjacente, porque o Estado ele se manifesta, sobretudo, a gente pode dizer, através da legislação, né? A administração pública ela é toda regulamentada através de leis. Mas o que garante, em última instância, que as leis do Estado vão ser cumpridas é o fato de que o Estado pode obrigar ao cumprimento das leis com a ameaça subjacente de violência, né? Então, por exemplo, o Estado só consegue funcionar se ele tiver dinheiro. E ele tem dinheiro através da arrecadação, ou seja, da cobrança de tributos e taxas, né? E quando eu pago os meus impostos, eu estou fazendo isso indiretamente porque eu sei que se eu não pagar, o Estado vai vir e vai tomar o meu dinheiro utilizando-se da violência, não é? Então, eu poderia, por exemplo, decidir que eu vou sonegar meus impostos. Mas aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que se descobrirem, se a Receita Federal descobrir, eu vou sofrer uma execução fiscal, né? E a execução fiscal, em geral, costuma ser bastante rápida, e o Estado vai vir tomar o meu patrimônio. E se eu tentar impedir que ele tome o meu patrimônio, pegando em armas, então o Estado, os agentes públicos, né, o oficial de justiça, vai requisitar o auxílio da força policial
e a força policial aí vai me obrigar, através da violência legítima, né, que é considerada aí como, vamos dizer, como legítima pelos membros da sociedade, a que eu ceda o meu patrimônio para pagar os impostos que eu não paguei. Então, em todo lado, existe sempre, por todo lado, vamos dizer assim, existe sempre, pelo menos, a ameaça subjacente do uso da violência por parte do Estado. Então, o Estado ele se caracteriza por isso, né? Por reivindicar para si o uso, o monopólio da violência física legítima, ok? Esse conceito de Estado ele é extremamente importante, tá? Guardem ele porque ele se tornou clássico, ele vai aparecer em vários outros autores, inclusive em vários juristas, né? Bom, vamos ver alguns outros conceitos aqui, então. O conceito de política. Esse eu coloquei as palavras do próprio Weber, né? Então, coloquei aqui entre aspas. Então, política. Aí diz lá o Weber, por política entendemos, consequentemente, o conjunto dos esforços feitos com vistas a participar do poder ou influenciar a divisão do poder, seja entre estados, seja no interior do próprio estado. Vou beber um pouquinho d'água aqui só. Então, política, para o Weber, é basicamente isso, né? É o conjunto de esforços feitos, né, para poder participar do poder. E aí isso aí existe tanto dentro dos estados, né, e aí é feito pelos políticos profissionais e partidos políticos, quanto entre estados, e aí é a chamada política internacional, né? E o poder ele define como? Se a política é o conjunto de esforços feitos com vistas a participar do poder, né, a gente precisa definir daí, para essa definição estar completa, o conceito de poder. O conceito de poder é que está aqui embaixo, então. Então, poder, para ele, é a capacidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. Você se lembra que relação social a gente viu na aula passada, né, o conceito de relação social. Então, a gente pode redefinir a política como um conjunto de esforços feitos para poder ter a capacidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, né? E aí, por último, o conceito de dominação, né? Então, as pessoas tendem a equacionar, igualar, né, poder e dominação. Dominação é a probabilidade de encontrar obediência, né? Então, a gente viu aqui, eu falei para vocês que a gente ia passar rapidamente por esses conceitos fundamentais da sociologia política, né? Mas a gente não ia aprofundar muito eles. Então, é só necessário aqui ter em mente, né, o conceito de política, conceito de poder, conceito de Estado, conceito de política, conceito de poder e conceito de dominação, ok? E aí, esses conceitos fundamentais da sociologia política do Weber, a gente vai estar utilizando na próxima aula, quando a gente for falar de um outro tópico importantíssimo da obra do Weber, que é a teoria dos chamados tipos ideais de dominação legítima, ok? Então, a gente vai derivar aqui diretamente a partir do conceito de dominação, né? Então, na próxima aula, a gente vai estudar isso aqui. Dominação enquanto probabilidade de encontrar obediência e, logo na sequência, os chamados tipos ideais de dominação legítima. Ok, gente? Então, deixa eu voltar aqui a tela para mim. Vou parar aqui o compartilhamento. Vou ligar a câmera. Ok, estamos chegando já no final da aula. Então, meus queridos, eu queria perguntar aí se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que eu esclareça, se ficou alguma coisa aí difícil de entender. Se
vocês quiserem, vocês podem também aí me perguntar, me mandar questionamentos pelo WhatsApp, tá? Aí, gente, lá no final daquele PDF ali, eu coloquei 2 textos para vocês lerem, tá? Como a gente não terminou o PDF, uma parte desse texto diz respeito à parte que a gente não viu ainda, mas não tem problema, porque lá na maneira como eu coloquei ali, está discriminado ali, né? Então, a gente viu na aula de hoje, a gente ia ver na aula de hoje 2 tópicos, né? Então, nós vimos lá, a gente estudou, né? O livro do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que pegou praticamente toda a aula, né? E essa parte, vocês vão ler o livro que eu recomendei, é aquele mesmo lá, Sociologia Clássica, do Carlos Eduardo Sell, e a parte sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo começa na página 125, tá? E daí a segunda parte da aula de hoje, que a gente só conseguiu ver a introdução, né, o comecinho, é essa parte aí da sociologia política, dos conceitos fundamentais ali da sociologia política, né? Então, Estado, política, poder e dominação. E também está indicado lá na bibliografia, tá? Começa a partir da página 144, e está discriminado ali, porque está entre parênteses, sociologia política. Se vocês quiserem, vocês já podem começar a ler para a aula que vem, porque na aula que vem a gente vai ver essa parte da sociologia política que só deu tempo de iniciar aqui, né? Que foi esse finalzinho aí no qual a gente viu os conceitos. Então, peguem lá o texto que eu recomendei, lá nas leituras recomendadas, no PDF, né, que eu vou colocar para vocês lá no Drive, e já deem uma olhada ali a partir da página 125, né, leiam a parte sobre a aula de hoje, sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, e já comecem a ler a parte da semana que vem, que deveria ter sido falada hoje, mas não deu tempo, que começa a partir da página 144. Daí vocês já vão lendo e vocês já vão saber do que eu estou falando. Eventualmente eu vou colocar mais um texto para vocês, eu ainda não decidi, tá? Mas eventualmente eu vou colocar mais um texto lá para vocês, ok? Bom, gente, se vocês não tiverem ali nenhuma dúvida, se não tiverem ali nenhum pedido de esclarecimento, então nós vamos ir encerrando a aula de hoje. Deixa eu ver aqui se... Lembrando aí que vocês podem me mandar questionamentos aí também para o WhatsApp. Eu estava olhando, não sei se já foi divulgado o calendário para vocês, mas a gente não vai ter muito mais aulas, né, ainda, antes da próxima prova. Eu acho que só vai ter mais umas 2 aulas, né? Sendo que pelo menos uma a gente vai guardar para fazer uma revisão. Então, nós estamos quase chegando no final do conteúdo, acho que talvez só vai ter mais uma aula, eu tenho que olhar o calendário, não sei, talvez só tenha mais uma aula de conteúdo novo. E aí, portanto, para a prova do segundo bimestre, basicamente vai ser aquilo que faltou de Durkheim, que a gente não viu no bimestre anterior, e mais essa parte do Weber aí, aquela parte de metodologia, a parte de hoje sobre sociologia da religião, e a parte da semana que vem, que já começou hoje, né, mas vai ficar o grosso para a semana que vem, que é sobre sociologia política. E daí a gente encerra, né, o conteúdo. Eu vou passar daí um trabalho, né, que vai ser meio que misturado com atividade de revisão, e aí o bimestre aí está encerrado, né? Ainda não, tá, gente? Mas vai estar encerrado, tá? Então, gente, bom, ninguém se manifestou aqui pedindo nenhum esclarecimento, fazendo nenhuma pergunta, então acho que a gente pode aí encerrar a aula de hoje, né? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, eu espero que tenha ficado claro, né? Eu ainda estou encontrando aí, gente, alguma dificuldade para dar aula, assim, sentado, falado para a câmera, sem ter o feedback visual de vocês, né? Com essas limitações, assim, de movimento. A dinâmica de dar aula na frente da câmera é bem diferente do que a dinâmica de dar aula
ao vivo, né? Por exemplo, os meus tiques aí, meus vícios de linguagem, os meus né, etc., começam a aflorar muito mais quando quando eu estou dando aula assim, não sei por quê. Mas, enfim, eu acho que de toda forma aí a gente tem conseguido fazer um trabalho razoável aí, né, considerando aí essas limitações que a pandemia tem trazido para a gente, né? Então, aí, mas eu fico à disposição de vocês. Se vocês estiverem com problemas, com dificuldades, eu estou à disposição no WhatsApp, vocês podem me escrever e a gente vê aí o que a gente pode fazer, ok? Então, vamos encerrar a aula de hoje. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, muito obrigado pela audiência e então, até a semana que vem, tá? Tchau, tchau. Vou encerrar aqui, então, a gravação. Tchau, tchau.